menino Davi, que morreu depois que desapareceu na cidade de Itiúba. A família contesta o laudo que aponta a morte da criança como sendo uma morte por causas naturais. O que estaria descartando aí uma hipótese de homicídio, de um crime contra a vida. É isso, Ailton. É com você. Boa noite. É isso mesmo, Adelson. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o nosso Cidade Alerta Bahia. A gente traz agora atualizações sobre o caso do menino Davi de Lima Silva. Em março de 2021, essa criança de 4 anos foi até a casa dos avós no município de Itiúba. A última vez que ele foi visto foi no dia 28 de março. Desde então, sem informações do Davi. Foram 3 anos e 10 meses desaparecido. Buscas incessantes da comunidade, da família, de moradores ali também, vizinhos do jovem, até de parentes aqui da capital também, que foram para lá. O GRAER até disponibilizou cães farejadores, helicóptero, tudo para buscar o Davi naquela época, mas ele não foi encontrado. Em novembro desse ano, a ossada dessa criança foi encontrada por vaqueiros na zona rural do município, em um povoado na zona rural do município. E aí foi confirmado que essa ossada era de Davi. Desde então, a família teve diminuir um pouquinho a agonia da família, porque o corpo foi encontrado, a ossada foi encontrada, mas a família ainda quer saber o que aconteceu com Davi. A pergunta da vez é: o que aconteceu com Davi? No dia 13 agora, 13 de março, o inquérito foi concluído. E o entendimento da polícia é de que ele se perdeu na mata e morreu por causas naturais. Só que a família dele contesta essa versão. Ontem, nossa produção conversou com a mãe de Davi, Dona Lília, que contesta, claro, e ela falou um pouco com a gente. Vamos conferir primeiro a fala da mãe de Davi. Daqui a pouquinho a gente volta com a advogada da família, que também vai dar mais detalhes sobre essa história. Vamos conferir o que a mãe falou ontem. Pela manhã eu fiquei sabendo da conclusão do inquérito. Conclusão essa que eu não consegui entender até agora. Eu não aceito. Vou contestar, porque existem muitas perguntas sem respostas. A gente procurou meu filho em toda a região. Foram 3 meses de busca. A população, os voluntários, os bombeiros, caçadores. A gente teve apoio de helicópteros, a gente teve drones. A gente procurou em toda a região e não foi encontrado nada. Teve depoimentos que eu tive acesso, que eu cheguei a ler, e teve muitas contradições. Não tem fundamento essa conclusão. Eu, como mãe, eu não aceito, eu não vou desistir. Pronto. Temos aí a fala, o relato de Dona Lília, a mãe desse jovem, dessa criança. Agora, o inquérito, de acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou que não houve indícios de crime no caso, ou seja, não foram encontradas evidências de sequestro, violência ou ação dolosa de terceiros. Isso está no inquérito. E a gente vai esmiuçar toda essa história ainda. A gente vai continuar apurando essa história, a gente vai continuar cobrando respostas. Inclusive, a gente aguarda agora o que é que o Ministério Público vai falar, se o Ministério Público vai aceitar essa conclusão da Polícia Civil ou não. O inquérito também diz que, como a ossada não tinha sinais de violência e foi achada em um local de difícil acesso, a polícia acredita que o menino se perdeu e morreu por causas naturais ou acidentais. Trechos do inquérito aí para você que está acompanhando toda essa história que chamou tanta atenção, ganhou tanta repercussão por conta desse mistério, né? Que até hoje a família
não aceita essa versão de que ele morreu por causas naturais. A Gisela Costa é advogada da família, vai conversar com a gente aqui também, vai falar sobre o que a família pode fazer nesse caso, sobre a expectativa também em relação ao Ministério Público, se devem aceitar, se não devem aceitar. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa história agora no nosso Cidade Alerta Bahia. Boa noite, Gisela. Primeiro eu quero saber quais são as medidas que vão ser tomadas agora pela família. Boa noite a todos. Inicialmente, a família está se reunindo na cidade de Itiúba, sexta-feira agora, às 14 horas, para fazer uma manifestação. A população itiubense pede e clama ao Ministério Público por respostas, né? A sociedade, bem como a família, eles não aceitam essa conclusão desse inquérito, até porque existem pontos a serem ainda elucidados, tendo em vista que existem situações em que é contrário ao pensamento e à conclusão do próprio inquérito. A gente vai, detalhe, passo por passo, passo a passo dessa história. Primeiro, a gente recebeu a informação, e nós estamos acompanhando desde o início dessa história, a gente percebeu que houve algumas trocas de delegados nessa investigação, no decorrer dessa investigação. Então, vocês receberam alguma informação do porquê dessas trocas? O que é que a família acha disso? É importante esclarecer que geralmente quando se nomeia um delegado para uma cidade, principalmente cidades pequenas, geralmente esses delegados demoram anos naquela comarca. Diferentemente da situação quando houve o fato que envolveu o desaparecimento a princípio da criança. Ao longo dessa investigação, vários delegados foram exonerados. E se pergunta, a cidade de Itiúba pergunta, por que esses delegados foram exonerados? Já que demanda tanto tempo a estadia de um delegado numa comarca, porque 4, 5 delegados foram tirados, de repente, no meio do inquérito, nomeado outro e exonerado novamente. A cidade de Itiúba quer saber por que nós não temos essa informação e não temos esse esclarecimento. E não só a família, quanto a sociedade itiubense quer saber por que a troca de tantos delegados durante a investigação do desaparecimento da criança. Outro ponto que a gente pode abordar nessa apuração dessa história. Teve alguns depoimentos contraditórios também, né, no decorrer da investigação. Sim, exatamente. Existiram indícios de autoria e materialidade, ao contrário, com todo respeito ao trabalho do nobre colega delegado que fez a conclusão, mas existe sim indícios de autoria e materialidade, existe contradições em diversos depoimentos, os quais não foram apurados. A sociedade novamente itiubense e a família quer saber por que não foi apurado com rigor, independente de quem cometeu esse ato ilícito, esse crime contra essa criança. Essa pessoa ou essas pessoas têm que ser punidas. Nós não entendemos por que esse inquérito foi concluído dessa forma. A gente não está aqui fazendo nenhuma ilação sobre a polícia, fazendo nenhuma acusação sobre a polícia. Pelo contrário, a gente confia no trabalho da polícia. Mas a família dessa criança está fazendo essas perguntas. E a gente aqui, com o nosso dever, nosso megafone aqui, nosso canhão de audiência, a gente consegue também fazer essas perguntas chegarem até essas pessoas que podem dar essas respostas. Outro ponto que a gente também, que chamou a atenção também. Na época que o jovem desapareceu, iniciou-se as buscas e aí os cães farejadores foram colocados. Imagine você que está em casa, o cão farejador foi colocado de um lado e outro do outro. As buscas se iniciaram e eles chegaram até a mesma área, chegaram até a mesma zona. O que é que aconteceu a partir daí? É importante esclarecer também que esses cães, eles são extremamente treinados. São cães que passam por um processo em que eles são treinados para encontrar pessoas vivas e pessoas mortas. Esses cães foram utilizados nessas buscas, esses cães foram colocados em locais diferentes e eles foram no mesmo ponto.
que significa isso, doutora? Significa que aquela criança, ela não adrentou a mata ou ela não foi por determinado local, até porque os cães não seguiram o rastro dessa criança. Todos os cães, tanto para encontrar pessoas vivas quanto pessoas mortas, eles se depararam a um único ponto. E foi mais um ponto que não foi levado em consideração dentro do próprio inquérito policial. Porque se os dois cães eles foram induzidos, no caso, a um único ponto, significa dizer que aquela criança foi retirada daquele local. E aí fica a pergunta, por quem ele foi retirado? Foi por uma moto, foi por um carro? Quais são as pessoas que teriam, ou a pessoa que teria interesse em desaparecer com essa criança ou calar essa criança? Então são pontos que realmente são divergentes daquele que o inquérito conclui. Então, a criança foi encontrada num povoado, na zona rural de Itiúba, mas os cães tinham chegado em outro local naquela época. Exatamente. Os cães, eles pararam em um ponto específico, todos os dois cães. E é importante também esclarecer que o corpo da criança que foi localizado foi apenas a 2 quilômetros. É muito estranho isso, tendo em vista que o helicóptero foi disponibilizado, pessoas se disponibilizaram, a cidade inteira foi mobilizada para encontrar essa criança. Todo aquele povoado foi remexido com toda a intensidade, com todo o aparato, o Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, o GRAE, os cães, a própria população, ou seja, todo aquele local foi feito uma varredura. E de repentemente, a apenas 2 quilômetros, a ossada dessa criança foi encontrada. Então, é mais um ponto que causa estranheza. É isso, você que está em casa pode tirar suas próprias conclusões sobre essa história. A conclusão da polícia a gente já revelou aqui na entrada, no início da nossa entrada ao vivo, de que a criança se perdeu na mata e morreu por causas naturais, mas como a família ainda não acredita nessa conclusão, a gente vai seguir também apurando. A gente vai seguir apurando, buscando informações da própria Polícia Civil sobre a investigação, sobre os desdobramentos dessa investigação, sobre detalhes do inquérito, por que não? Né? A gente vai seguir cobrando essas respostas que a família tem perguntado, a família tem buscado desde o dia 28 de março. E aí, com a conclusão do inquérito, você acha que a família já tem todas as respostas, que a família está satisfeita? Não, a família quer saber, de fato, ainda o que aconteceu com o menino Davi. E nós vamos continuar também na busca dessas respostas. Adelson Carvalho, eu volto com você aí do estúdio, mas a gente está aqui à disposição também, se você tiver alguma pergunta sobre essa história misteriosa. É com você, Adelson. Nós vamos continuar, viu, Ailton, em contato aí com a família, com a advogada da família do menino Davi, né? Povo de Itiúba assistindo a gente aqui, norte da Bahia, lá perto de Senhor do Bonfim, né? Tanto é que o inquérito acabou indo para Senhor do Bonfim, porque é a Corpim, né? É o povo de Filadélfia assistindo a gente aqui, de Ponto Novo, de Jaguarari, norte da Bahia, em peso, assistindo Cidade Alerta Bahia. E muita gente está acompanhando essa história e muita gente mandando mensagem. Bota o nosso zap no aí, mais uma vez aí, meu nobre Bebel. Muita gente que também acaba desconfiando, né, dessa resposta final aí, tá? Que teria sido aí uma morte por causas naturais, né? Pressão, produção, pressão, 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 pressão.